Hoje não! Está entrando no ar! Hoje sim! Hoje sim! Eu cheguei de muito longe. Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, podcast número 1 entre os números 2 do mundo. E a gente vai falar hoje basicamente de dois assuntos. Estou aqui com Alexandre Araújo de Menezes, cachorrão da Gabi. Alexandre, beleza? Salve aí, beleza? Tudo beleza, vamos embora. Frio agora tá bom, Tudo bem na central do Codorna? Codorna? Central de Codorna? Eu não lembro como é que é direito. Não, é popcorn, o que mais? Ice cream. Ice cream. Central de Córdoba. E aí, Velk, você viu que teve um deputado que já entrou na onda, né? Já ficou, I'm crazy from Bahia. E aí, Velk, beleza? Beleza. Olha, a pior sensação que tem no mundo é vergonha alheia, cara. Coitado do velhinho. Eu acho que eu não tenho coragem de ir em público ler um bilhetinho. Popcorn, Ice Cream Sailor, cuspe. Brasil. O que é o ser humano? Fala assim, Carluxo, isso não é pro seu pai, cara. Fala pra ele falar português, tá bom demais. Você viu? O que eu achei mais maneiro foi que ele falou assim, vou falar aqui em inglês e vou traduzir pra vocês. Aí ele fala, pô, tá tirando, mano? Qual que é? Eu tava vendo agora esses shorts que vem no YouTube, o cara da Globo News. Porra, esse cara foi um gênio. O cara putaço, brother. Porque tá todo mundo falando essa porra. Verdade. Falem mal, mas falem de mim, velho. É a máxima do mundo hoje, né, cara? É a máxima do mundo hoje. Você tá na mídia, entendeu? E tira o foco de um monte de coisa. Ninguém tá falando do popcorn e do ice cream, ele não tá falando mais do processo contra ele, ó. É tudo estratégia. Mas foi bizarro mesmo. Ô, cara, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente tem falado bastante de CBF aqui, né? Motivos óbvios. E aí, cara, semana passada a gente se deparou com o seguinte, essa semana, a gente tá gravando na quinta-feira, teve uma reportagem da revista Piauí que, pô, falou de todo esse esquema da CBF, com o presidente dela, com o presidente das federações e tudo mais, do esquema que é feito de aumento de salário, né, de mesada para os caras, né, que quintuplicou quase. E os caras da ESPN, né, eles estavam falando sobre isso e cada um emitiu sua opinião sobre o assunto. E acabou, cara, que eles foram suspensos por 2 dias. Eles voltam hoje, inclusive, né, que a gente está gravando na quinta-feira, eles voltam hoje, né? E estão prometendo que vão continuar falando. Eu acho muito pouco provável. Eu acho que vai acontecer dos caras darem uma cortadinha. Falar, não vamos falar disso não. Tá? A ESPN adquiriu os direitos de passar a Série B, né? E também acho que transmite Copa do Brasil, se eu não me engano. Então, o que vocês acham disso aí? Está muito em voga hoje falar de censura no Brasil. Pô, isso é claramente uma censura, né? E como é que vocês acham que os caras vão hoje para o trabalho? Vão sentar lá e, porra, vai todo mundo esperar. Eles acham que vão ter uma audiência grande, que eles não têm muito tempo, né? Há muito tempo eu não vejo mais a ESPN, eu via a famosa ESPN do Trajano, eu acompanhava bastante. Hoje em dia eu vejo porque transmite um ou outro jogo do Vasco, e também por causa da NBA, que eu acompanho também, é um dos canais que transmite, mas ver os programas, como eu vi antigamente, eu não vejo mais, né? Que a ESPN se transformou em outra coisa hoje. Mas o que vocês acham disso aí, cara? Como é que, se fosse vocês, o que vocês fariam? Vocês retornariam para o lugar que vocês foram censurados?
e suspenso por isso? É sentar lá de novo e falar de novo? Ou falar, porra, não vou mexer nesse vespeiro, não, vou ficar quieto? O que vocês fariam? Pode falar, Alexandre, primeiro. A ESPN é da Disney, né? É da Disney. E a ESPN cresceu muito com o Trajano, aquele jogo aqui Fury. Tem uma galera lá que, pô, ultracomunista, né? São comunistas, porra! E aí reclamavam, ninguém falava nada. Eu não sei o que aconteceu, que eu não vi o programa e não dá mais pra ver o programa, né? Eu sei que eles falaram do Gilmar Mendes, falaram da CBF, e o Gilmar Mendes é sócio do presidente da CBF, tem alguma relação com esse cara. E ele, no programa, ouvi dizer que eles estão falando do Gilmar Mendes, né? É complicado esse negócio aí, porque CBF hoje, o que eu percebo é que ela é tipo assim, um agente de bet, tigrinho, né? É muita grana envolvida. E os caras foram lá marretar o patrão, brother. Porra, aí realmente eles comentam do quê? O produto que eles comentam. Futebol. Eles vão falar do órgão que fala mal do futebol. Porra. É sinistro, né, cara? É meio sinistro essa parada aí, brother. Eles estão voltando hoje, por que eles saíram? Será que teve uma ordem de alguém para retirar eles? Ou só foi medo mesmo da direção lá? Pô, cara, estão falando aí um negócio, né? Não, foi a CBF mesmo que ligou. A CBF que ligou, cara. A CBF ligou na ESPN e falou: tá porra aí falando mal de mim aqui, caralho. Falar mal do patrão é foda, né, Brad? Porra. Aí realmente, eu não falo, porra, é foda. A gente fala besteira aqui porque, porra, não tem muito alcance. Que, porra, botar o microfone em milhões de pessoas, porra, a audiência é boa deles, cara. Eles têm, muita gente escuta. E tu vai falar mal do produto que você tá vendendo? Não, tem corrupção mesmo. Complicado essa parada aí, Brad. Agora, acho que os caras lá são comunistas, Brad. Quando corta o canal de direita, eles comemoram. Isso aí, o Alexandre, isso aí acabou. Isso acabou, né? Essa galera já saiu toda da ESPN, não tem mais ninguém lá. Saiu, né? Juca, Trajano. Também, isso é tudo essa galera saiu, entendeu? Essa galera toda saiu. Eu não falo deles, mas tipo assim, eu gosto do Trajano. Eu gosto do Trajano, gosto dele. Independente do que ele seja, eu gosto do cara. Do que Fury não, que Fury é meu vacilão. Eu acho que censura é censura, irmão. Entendeu? Mesma coisa, se fizessem isso com a Jovem Pan, eu também ia falar, caralho, os caras têm o direito de falar as coisas, as merdas que eles falam lá, entendeu? Então, censura é censura, independente se é um canal de esquerda, como você está falando, um canal de direita, censura é censura, irmão. Então, eu acho que nem você colocou um ponto interessante aí, que eu acho que depois do Velcro falar, cabe uma discussão sobre isso aí, que é o lance que você falou de aí no canal de jornalismo, nem que seja esportivo. Mas eles têm um produto que é da CBF, falaram da corrupção da CBF, e aí tem essa interferência. E a independência jornalística, entendeu? É uma coisa que muita gente acusa a Globo também, que a Globo é sempre aquele lance de ficar, de ser meio, botar panos quentes, várias coisas assim, porque ela vende os produtos, entendeu? Vai, Velho. Não, vamos lá, por partes. Para todo direito que você tem na vida, você tem uma contra-responsabilidade equivalente. Você tem direito de falar o que você quiser na vida, mas tem que sustentar seus abacaxi. Se os caras mentiram, se os caras caluniaram, se os caras ameaçaram, ameaçar, injuriar, difamar, etc. Eles têm que responder pelo que estão falando. Mas pelo jeito não foi. Eles estavam compartilhando uma notícia e dando opinião. Então, aí é censura. Se vocês não cometeram nenhum crime, é censura. E eu estava vendo jornalistas que foram afastados. O Birner é famosinho. O Birner ele não precisa da ESPN para viver. Ele, muito bem, um canal no YouTube, ele viveria bem. O Jean Oddi é famosinho também. O Paulo Calçade é famoso. O resto é tudo mais ou menos. O William Tavares, que é o apresentador, né? Também ele tem emprego em várias rádios, ou seja, ele não precisaria disso para
para viver, vamos falar assim, né? Lógico que se tirar uma fonte de renda do cara, com certeza aperta. Mas, assim, aí vai deles, da postura deles na volta. E eu continuaria falando do mesmo jeito. Uma coisa é você ser promotor de eventos, né? O cara que promove evento, ele tá lá para vender evento. Outra coisa, o cara tá lá para ser jornalista. Eu acho, sei lá, a gente como que aprendeu com aquele cartão verde, com o Juca Kfouri, Trajano e o Flávio Prado no auge. Prado. Não, a gente não faz propaganda de nada para não perder credibilidade e tal, né? E tem aquela imagem sonhadora do jornalista esportivo ainda, né? Agora a gente vive no mundo que quem garante que a dona Leila não mandou o Palmeiras se beneficiar 2 vezes nas 2 semanas seguidas pelo VAR. De tanto é aquela velha massa, reclama, os caras beneficia esse maluco, ele vai parar de encher o saco. Esse presidente da CBF, esse presidente, ele foi eleito com voto de todos os presidentes de federação e todos os clubes da Série A, B, C, D e D. Foi assim, unânime. Foi uma votação massacrante, Braga. Não teve nem assim, contra. Ninguém se absteve. Qual que é a função do cara? E lógico que não vai se abster. Você vai. O lugar que eles dependem da grana do cara. Deveria ser o contrário, né? A CBF deveria ter medo dos clubes, não ao contrário. Você vai lá, como fala, esse cara lá, vamos falar o trabalho dele. Seleção brasileira tá linda. O VAR do Brasil tá lindo. Campeonato Paulista terminando no meio da data FIFA. Caiu bem a final entre as datas FIFA. Tá lindo. A final do campeonato é quinta, sexta-feira, o campeonato brasileiro começa no domingo. Perfeito, né? Então, quer dizer assim, se ele fosse funcionário funcionário do Carrefour, ele já teria sido mandado embora. Mas como é cargo político, ele alimenta o rebanho dele com dinheiro e se mantém. João Avelange inventou, esses caras estão aperfeiçoando cada vez mais. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui, tema de futebol. Perguntar pro Velco. Velco, quem que você gostaria de botar como técnico da seleção brasileira? O Laudo do Real Madrid, o Jorge Jesus, o técnico do Palmeiras? Lá de fora, quem que você escolheria para técnico da seleção brasileira? O poder é seu, você que vai escolher. Eu que vou escolher. É complicado. O Jorge Jesus tem aquelas místicas do segundo semestre de 2019, mas também, vamos falar a verdade, que o primeiro semestre de 2020 já não estava aquelas Brastemp toda. O Ancelotti, eu não sei se ele teria paciência para lidar com esses caras aqui no Brasil. E o Abel é destemperado também. Cara, não sei, viu? De verdade, eu acho que se tivesse que escolher um desses 3, era Ancelotti. Mas duvido que ele venha. Beleza. E você, Bruno? Cara, cara? Tá difícil, na lógica... Não, mas posso falar uma coisa? A lógica, para mim, é o Abel. Desse que você colocou, a lógica, para mim, é o Abel. Tá aqui desde 2020, conhece todo o esquema do Brasil, como é que é coletiva de imprensa, como é que a imprensa enche o saco, entendeu? Para mim, é o Abel. O Velco falou bem, Jorge Jesus foi aqueles 6 meses mágicos ali. Tanto é que ele não repetiu esse lugar nenhum, nem lá na Arábia, entendeu? Ele não conseguiu repetir isso aí, tá? Apesar de bater o recorde mundial de vitórias, mas não foi um futebol como foi aquele futebol que o Flamengo jogou naqueles 6 meses de 19. Que a gente não pode esquecer também, foram 6 meses de 19, né? Não parece que foi uma década os caras jogando aquilo. Foram 6 meses, os caras jogaram pra cacete. E jogaram muito bem, entendeu? Talvez fosse um time que chegasse aos pés daquela geração de 81 lá, que eu reconheço que aquilo... Onde tu olha, tu fala, pô, talvez esse cara aqui... Não, os caras ali eram pica. A referência mais essa lógica, para mim, é o Abel, porque já está habituado com como funciona o futebol brasileiro, tá? Sim. Mas... Eu acho que a referência mais justa do Palmeiras e do Flamengo de 2019 é o Palmeiras de 97, o Palmeiras dos 100 gols. Foi fantástico. 96. Foi fantástico em 3 e 5 meses no máximo, né?
mais vitória no Paulista, né? Que depois foi eliminado pelo Grêmio no Brasileiro. Na Copa do Brasil não foi longe e perdeu a final da Mercosul, salvo engano, para o Cruzeiro em casa. Ainda estava naquele período de transição do Paulistão ainda ser o maior campeonato, né? O brasileiro estava se tornando o maior campeonato ainda. Isso é meio balela, né, velho? Isso aí de falar, nossa, Paulistão. Pô, se você parar a pensar hoje, você vai falar que o campeonato carioca é o maior campeonato do país porque tem os 3 últimos campeões da Libertadores? Tu não vai falar isso, cara. Não, mas assim, eu falo, o Campeonato Brasileiro, ele pegou, o pessoal valorizou ele mesmo nos anos 90. A Libertadores foi nos anos 90. E antes começaram os anos 70 era o Rio São Paulo. Do São Paulo, a Libertadores começou a pegar por causa do São Paulo. E eu acho que o brasileiro São Paulo e Corinthians também. Subiu a... O pessoal comemorou como se fosse uma coisa diferente, né? Mas, assim, anos 70 era mais a Rio São Paulo do que o Campeonato Brasileiro. O estadual valia mais. O estadual tinha um valor danado. Aí, os anos 90 ainda tinha aquela mística do estadual, que terminou nos anos 2000, no máximo, no 2000. Depois desse, ninguém fazia para mais nada. É o campeonato que leva nada para lugar nenhum. Então, mas ainda ainda tinha aquela mística, o cara campeão paulista era uma grande coisa, né? Hoje, o cara é campeão paulista eliminado na pré-Libertadores, igual foi o Corinthians, para que serviu o ano do cara? Não serviu para nada. Para nada. E ainda tá passando perrengue na Sul-Americana e bobeira nem classifica. A Sul-Americana é o estadual dos campeonatos continentais. Pô, mas voltando ao assunto aqui da ESPN lá, os caras. Essa questão que vocês acham disso? Dessa questão de que, porra, eu vivo de vender esse produto e o dono do produto não gostou da crítica que eu fiz. Como vocês agiriam nesse... Que é uma linha muito tênue, né? De você... Que eu acho que quando você deixa se interferir... como eu falei, eu não assisto mais a esses programas da ESPN. Eu acho que isso tira toda a credibilidade. Toda. Entendeu? Qualquer programa da ESPN, que a ESPN agora tem Inês de Passo todo dia, no meu tempo era só na segunda-feira. Era o Calazans, Trajano, Márcio Guedes, Milton Leite e o Trajano. Era esses caras, e o Juca Kfouri. Era esses caras, o PVC também, às vezes. Era esses malucos aí. E aquele Paulo César Vasconcelos, que depois foi para a ESPN. Era essa galera aí que eu via no linha de passe. Vocês acham que isso tira qualquer credibilidade do jornalismo da ESPN? Vocês concordam? Agora vão ter que capinar sentado, né? Porque embaçou. Agora embaçou e agora a galera, né, não tem esse peso, igual esses jornalistas que você falou. Para eles recuperarem vai levar um tempinho aí. Vão ter que andar muito certo, muito tempo para voltar ao normal. Sim, eu acho que a credibilidade é tudo. E a Globo no auge, apesar de ela tinha seus privilégios quando ela organizava, vendia os jogos da seleção, coisa e tal, ela tinha os privilégios dela de fazer primeira pergunta, de ter entrevista exclusiva, mas o departamento que promovia evento não era o mesmo que fazia reportagem. Ela tentava vender uma certa imparcialidade, né? Nunca teve. É evidente que nunca teve. Tanto é que falavam, né? Se a Copa do Mundo não fosse da Globo, os caras transmitiam até o Globo Rural no horário, mas não transmitia, não falava de jogo, né? Ignora totalmente. A Globo tinha disso, né? O que ela não transmitia, ela ignorava. É como se não existisse, assim. Isso eu acho ridículo. Sempre achei isso ridículo. Então, só que agora, nós não vivemos mais na era da televisão, a gente vive na era digital. A Fórmula 1 tá na Band, mas tem o espaço dela nos portais da Globo, né? Porque ela vai voltar ano que vem. Vai voltar ano que vem pro Globo. E assim, a Globo é a pior e a melhor coisa que tem pro futebol, para qualquer evento, porque infelizmente ela que puxa o público. Não adianta falar assim, é uma bagunça quando não tá a Globo. Você descobriu que vai passar o jogo no inferno. E não é só isso, não, velho. A questão
a Globo estabeleceu um padrão de transmissão de jogo. Eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, mas é um padrão que a gente se habituou. Entendeu? Sim. Aí você pega outras coisas assim, tu acha meio. Fica estranho ainda. Sabe por que Tá coisa faltando esquisita? alguma coisa. O que esses caras tão fazendo? Foi o que esses caras estão fazendo, cara. É igual você vê lá na Casa da TV, de repente você fala assim, nossa, Paulista parece o narrador da Champions, né? É o padrão mesmo. Mas assim, e o próprio anunciante, o cara vai dobrar a audiência da Band, vai deixar de 2 para 4. Não muda nada. Então é complicado esse negócio. Só que ela ingessa o produto mesmo. Só que como a gente vive numa era que tem muitas plataformas, cara, não dá para esconder muito mais coisa. O Paulo, aquele amigo do Alexandre lá que adora falar do Flamengo, como que ele chama? Mauro César. Mauro César. Ele tá agora tem um canal no YouTube, né? Tem. Bobear, ele ganha mais dinheiro que na ESPN. Tem uma galera que tá indo pro YouTube, cara, tem uns repórteres profissionais que estão indo pro YouTube, estão se dando bem. Tem um tal de Ricardo Feltrin, pô, ele tem uma audiência bombando, cara. E ele é repórter tradicional, né? E o diretor de esportes da Globo, 5 anos atrás, era o João Pedro Pasleme. Acho que é esse o nome do cara. O cara saiu para trabalhar com o Lucas Neto. Ou seja, ele virou sócio do Lucas Neto antes do Lucas Neto explodir. Tem essas paradas aí, mas isso aí tem alguém bancando, não é possível, cara. Não é possível. O Galvão Bueno foi trabalhar com um maluco lá, com um garoto lá. Mas o Cazé se deu bem, Brady. O Cazé explodiu, Brady. Ele, porra, foi no meio da Globo. Pô, agora... a Volkswagen prefere anunciar no Cazé TV do que na Globo. Então, tô dando exemplo aqui, né? Tô dando exemplo assim. Dando exemplo sortido aqui, né? Mais ou menos. Kleber Machado tá ganhando mais dinheiro hoje na Record do que tá ganhando na Globo. Quem? Kleber Machado. Não, ele ganha menos. Acho que ele ganha menos. Ele tem mais esse dia eu vi o negócio, ele ganha menos hoje. Ele já ganhou muito mais na Globo, né? Mas ele ganha um puta no salário, tá? Um saláriozão. Galvão Bueno na Prime. Ele vai narrar um jogo por mês, vai chamar atenção pra Prime, porque ele tem nome. Meio jogo. Ele chegou na metade do jogo. É um negócio muito maluco. Agora, o que eu falo pra você, assim, a Globo ainda tem uma coisa que os outros não têm, é o furar bolha. O cara que assiste o programa na Globo, ele comenta sobre o programa. O ator de Malhação, ele vai ganhar dinheiro fazendo festa, fazendo YouTube, sei lá qualquer coisa. Mas ele vai aparecer no Brasil inteiro porque ele faz Malhação. Nem sei se tem Malhação ainda, tá? O conceito que importa. O Flamengo contratou aquele João Guilherme para narrar os jogos do Flamengo na Flamengo TV. E ainda levou o tal de Calazans. Não é Calazans, não. É Calazans? É um coroa lá, gente boa pra caramba, Brian. Botou a equipe de peso. Pegou a menina lá da ESPN, ou da Fox, eu não sei. E estão lá no Flamengo, cara. Ele colocar 1 milhão de pessoas assistindo, cara. Daqui a pouco compensa mais ele colocar 1 milhão de pessoas assistindo o próprio YouTube do que vender direito pra Globo. Mas no caso do Flamengo não passa o jogo, não. Aparece eles narrando com o microfone na mão. Não tem o jogo, não aparece. Mas a Vasco TV tem direito de transmitir os jogos do Vasco no Carioca. Transmite com imagem e outra. E eu acho que do Brasil é a maior TV de clube, pelo menos a que tinha mais assinantes e tal, tem melhor estrutura, até porque quando vendeu para a SAF, virou parte da SAF, saiu da associação, né? E se tornou ali, tanto é que, tem uns caras bons para. Tem um Garone. O Garone é fera, filho, analisando o jogador lá. Aí diz, não sei, o Vasco vai contratar um jogador da segunda divisão do Piauí. No outro dia ele tem um vídeo mostrando como é que o cara joga, como é que ele se posiciona, o que ele faz, o que ele não faz, ponto forte. Eu falei, o Garone é fera, o cara é de Petrópolis. A Vasco TV faz parte da SAF, foi junto com o futebol. Foi junto com a SAF. Tá. Não, e outra coisa, né? Falar assim, o peso do Vasco também ajuda, porque você vê o Atlético Paranaense tentou fazer isso, e quem que assiste TV Atlético? Não tem. Mas continua vendendo jogo por lá, né? Lá e na Cazé.
O Atlético Paranaense é pay-per-view pelo Cazé TV, há anos, assim. Então, mas vai o quê? Nem o pessoal do Paraná assiste direito eles? Pô, é time de bairro. Eu detesto Atlético, cara. Eu detesto. Não, só as finais. Aquela merda. Eu odeio aquele time, cara. Eu odeio aquele time. Já começa pelas cores, aquela merda. Né? Para você ser importante, você tem que ser no mínimo o melhor o time com mais torcida do seu estado, né? Mas nem isso eles sabem. Tem mais torcedor do Corinthians, mais torcedor do Curitiba aqui lá no Paraná do que do Atlético. Eu odeio esse time, odeio. Vamos seguir? Bora. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.